Graça e paz, irmãos. Amém? Uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Privilégio, né, do Senhor para a minha vida, para as nossas vidas. E vamos dar continuidade nessa manhã da nossa campanha de 12 dias de atualização para um ano abençoado. Amém? E olha, irmãos, eu vou confessar para vocês que são dias, foram já dias e serão ainda, né? Porque hoje é o penúltimo dia, né? O 11º dia de campanha, onde nós estamos colocando como alvo o mês de novembro, né? E é uma responsabilidade muito grande. Teve um dos preletores que tiveram aqui falando que o mês de março, né? Falou assim, é um mês assim bastante pesado, tem bastante coisas assim que iriam acontecer e vão acontecer no mês de março. E ele falou assim, tem bastante coisa, então acredito que vai ser bênção, né, a pregação. Eu falei assim, ele nem sabe, né, porque eu vou pregar sobre novembro. E novembro, irmãos, eu vou confessar para vocês que é o mês pelo qual nasceram as pessoas mais bonitas da igreja, amém? Quem aqui nasceu em novembro? Levanta a mão. Olha lá, eu estou falando. Ó. Né? Então, no mês de novembro eu comemoro o meu aniversário também, viu, irmãos? Então eu faço parte dos belos da igreja aí, em nome de Jesus. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Um peso também muito grande, e creio que o Senhor vai usar a minha vida como um canal de bênção para as nossas vidas nessa noite. Amém? E nós vamos estar falando sobre o nosso tema nessa manhã, que não é noite, né? Todos os temas que foram lidos aqui, a nossa campanha está sendo à noite. Hoje coube o privilégio de ser pela manhã e no culto de ceia, né? E então nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós vamos estar falando sobre equipes atualizadas, irmãos, né? É um tema pelo qual nós vamos estar comentando um pouquinho nessa manhã aí. E o que significa equipe atualizadas, né? É uma palavra basicamente direta aos líderes da igreja, né? Mas eu quero falar para você que não é líder ainda, né? Há um momento pelo qual o Senhor te chamou, e a partir do momento que Ele te chamou, Ele te convida e te conclama a ser um líder dentro da igreja, né? Eu quero te dizer que você não foi chamado simplesmente para ficar sentadinho aí no banco da igreja, só ouvindo, se nutrindo da palavra do Senhor, aprendendo, né, tudo que é ensinado e continue aí no banco, não. O Senhor quer dizer para você nessa noite que você foi chamado para ser um líder, você foi chamado e tem te nutrido, tem tratado da sua vida, né, através dos ensinamentos, através da palavra, através de tudo que tem acontecido aqui na igreja, para que você possa ser capacitado de estar indo lá fora e falando de Jesus, com capacidade, né, com entendimento e movido pelo Espírito Santo de Deus, para trazer as vidas que estão perdidas lá na escuridão, no lamaçal do pecado, para a verdadeira luz que é Jesus Cristo. Amém? Então o Senhor tem nos conclamado, nos chamados a sermos líderes dentro da nossa casa, líderes dentro da casa de oração, daqui da igreja de Hermelino Matarazzo, né? E eu declaro nesta manhã que você é um líder, um bom líder, um líder nato, né? Ainda que você pense assim, não, irmão Ailton, isso aí não é para mim não, essa palavra não é para mim não. O Senhor Jesus manda dizer que é sim, é para você sim essa palavra, tá? Creia, busque no Senhor e Ele certamente te capacitará. A partir do momento que você se lançar, a partir do momento que você se jogar na obra do Senhor e falar, ei Senhor, eis-me aqui, né? Faça de mim o líder que você quer que eu seja, né? E aí a gente olha aqui algumas pessoas dando risadinha assim, já dizer, será que é mesmo? É mesmo, irmão? Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, queira ser esse líder pelo qual o Senhor está nos chamando nesta manhã aqui, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 35
ao 45, amém? Todos acharam? Amém? Marcos 10, do 35 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedes? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Porém disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Irmãos, não tem como nós iniciarmos uma palestra, um seminário sobre liderança, se nós não já iniciarmos falando do maior de todos os líderes, que foi e sempre será Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é o nosso melhor exemplo de liderança, para aqueles que são crentes, para aqueles que acreditam no projeto de Deus como salvação e foi chamado por Ele. Amém? Jesus, Ele iniciou a liderança e o Senhor me deu essa passagem bíblica aqui para nos explicar nesta manhã, que no mundo lá fora, certamente as pessoas querem, desejam, pedem, fazem o que fazem e, como diz a palavra aqui, acaba sendo gerente deles mesmos, Mas o Senhor quer nos explicar que no reino do Senhor, dentro da igreja dele, não é assim que funcionam as coisas, Ele quer nos explicar que aquele que quer ser reconhecido, aquele pelo qual que quer reinar lá no reino do Senhor junto com ele, tem que ser pequeno aqui na terra, Jesus nos dá assim de priori um exemplo de humildade, um exemplo de que não é com barganha, de que não é com dinheiro, de que não é com amizade, Porque aqueles dois ali estavam certamente conversando entre si, dizendo: Ei, Tiago, Ei, fulano de tal, nós somos amigos de Jesus, nós conhecemos Jesus, certamente, vamos lá pedir para ele, certamente ele já tem, já está preparado para nós estarmos lá com Jesus Cristo. E aí, os outros 10 se indignaram com a condição que eles tinham colocado para Jesus. Ei, Jesus, eu quero estar sentado um à direita do Senhor lá no teu trono e outro à esquerda, Bobinho eles, não? E assim é nas nossas vidas também, irmãos. A gente quer alguma coisa, a gente quer de Deus, a gente busca de Deus, nós buscamos de Deus, em toda a nossa vida, mas no reino de Deus, o Senhor Jesus quer nos ensinar que não é com barganha, que não é por conhecimento, que não é por amizade, mas sim pela vontade dele, que vai trabalhar
a vida do líder, vai trabalhar a vida daquele que tem o chamado, daquele que tem se lançado na obra do Senhor, na igreja do Senhor, nos departamentos aqui em Ermelino Matarazzo. Não é com barganha, irmãos, não é por conhecer o pastor Éder, que é, né? O pastor Éder me conhece, o pastor Estevão também me conhece, e certamente eu vou ter uma colocação lá na liderança lá. Não é assim, irmãos, né? O Senhor Jesus vem nos ensinar que nós temos que ser humildes e buscar diante da presença dEle, para que nós venhamos a almejar os cargos, a almejar as lideranças dentro da nossa igreja, porque senão as coisas elas não funcionam, né? Elas podem até caminhar um pouquinho, né, pastor Ed? As coisas caminham quando é da nossa força, quando é do nosso desejo, né? Quando nós queremos fazer da nossa forma, a forma humana, a forma carnal da coisa. As coisas, elas acontecem, né? Mas acontece até um determinado momento onde Deus coloca a mão dele e as coisas não prosperam, né? Mas há prosperidade quando há, né, o reconhecimento que não é assim, quando há o reconhecimento que é através da busca do Senhor, quando é através do querer de Deus, né, quando é algo que glorifica o nome do Senhor e não tem nada errado por detrás das coisas, né? Jesus é maravilhoso e Ele nos deixa isso logo em toda a Bíblia, né? Se nós formos ver assim e puxar e começar a ler e ver as características do grande líder, né? Quantas coisas boas Ele deixou para a sua liderança, para os seus liderados. Causa disso é a resposta da minha vida está sentado ali naquele banco, a resposta da sua vida está sentada aí nesse banco nesta manhã, ouvindo a palavra do Senhor, porque Jesus foi o mestre dos mestres, né? É o Senhor dos senhores, né? Senhor é o mestre das nossas vidas e é Ele que é o líder pelo qual nós temos que seguir, amém? Mas o Senhor tem nos delegado algumas situações, algumas posições aqui na terra, né? E dentro da igreja, falando assim, falando para crente mesmo, né? Para os convertidos, nesta manhã, e o Senhor tem nos delegado algumas condições pelo quais nós necessitamos fazê-las, irmãos, né? E o Senhor nos chama a formar líderes, como foi já falado aqui nessa manhã, o pastor Éder já comentou que no ministério dele, pela igreja, na reunião hoje pela manhã, na igreja que ele passar, se ele não conseguir levantar um novo líder, não conseguir levantar um missionário, não conseguir levantar um novo pastor, a funcionalidade dele como líder não está funcionando, né? Então, na nossa vida, como líder, você líder de departamento, você precisa estar ligado, você precisa se atualizar nesta questão, porque você não é eterno, né? A obra do Senhor, ela continua, né? E o departamento ele vai continuar, amanhã ou depois você não está mais aqui, mas você precisa ter preparado alguém que venha te substituir, e de preferência com mais exatidão, com mais precisão, melhor do que você, irmão, né? Nós precisamos de ter substitutos melhores do que nós, líderes dentro da igreja. Irmão, e eu estou falando essas coisas aqui, não me julgando, muito longe disso. Tanta coisa eu preciso aprender, eu não sou ninguém, irmãos, né? Não sou ninguém diante de tantas pessoas dentro da igreja que a gente vê como líderes, né, como exemplo. Mas o Senhor está usando a minha vida nessa manhã aqui para estar falando para a igreja, né? Então é porque nós precisamos ouvir, né? E o Senhor quer que nós venhamos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, ter o entendimento que nós precisamos formar líderes. E líderes em excelência, líderes que venham fazer tudo que você faz na igreja e melhor ainda, porque o seu líder tem que estar atento e vendo os erros do seu liderado, do seu líder. Os liderados precisam ver e assistir à liderança do seu líder. E tudo aquilo que ele faz de errado, lá na frente você vai substituir o teu líder e vai ter a oportunidade de errar menos que ele, né? Então isso é atualização para as nossas vidas, atualização para o nosso entendimento, né? E falando sobre liderança, o mundo ele vai evoluindo e evolui a cada dia, né? A máquina vai tomando conta, o homem continua com o seu pensamento, mas ele precisa ser renovado, né? Antigamente, um líder de uma representação aí fora
de uma empresa aí fora, ele era chamado e colocado sobre o alto posto, e ele estava como se o bico da pirâmide, né, lá em cima. Ninguém mexe, ninguém tem o poder de mexer, não sai de lá, e ele manda, ele comanda, ele desmanda, né, faz tudo o que quer, mas o mundo, ele modifica, o mundo, né, nós estamos vivendo um novo tempo na nossa vida, e dentro da igreja também da mesma forma. Irmãos, o Senhor vem nos dizer que essa visão, ela não funciona mais, né? Os líderes hoje, eles não podem mais se ver como o topo do topo do topo, né? Líder com excelência é aquele que é visto como uma plataforma de lançamento, né? Vai lançar novos líderes, né? Essa plataforma vai lançar novos líderes. E aí, meditando na palavra do Senhor, eu me lembrei que há muitos anos atrás, né? E líder, irmãos, é aquele, não só aquele que fala, mas ele tem a capacidade das suas atitudes, né? O seu exemplo, criar um novo líder forte, né? Potente. É o exemplo do líder. Não tem como um líder exigir algo que ele não faz, né? Não tem como exigir. Como que eu vou exigir do meu liderado que ele faça algo que eu não faço? A primeira coisa que ele fala, ele não faz, por que eu vou fazer? Ele não está fazendo, por que eu vou fazer? Né? E aí eu me lembrei que há muitos anos atrás, lá na igreja do Parque Paulistano, foi me dada a oportunidade de ir numa caravana missionária, lá para Mato Grosso. Estava nessa caravana missionária o pastor Éder, estava nessa caravana missionária o pastor Estevam, que era um garotinho, né? Desse tamanhozinho assim, mas já era fortinho. Já era fortinho. Aí nós entramos lá em Itaquera, enchemos um ônibus lá de irmãos. Nossa, tinha tanta gente boa lá, né? Que hoje estão aí liderando. E nós tomamos caminho lá para Mato Grosso. E lá, irmãos, e eu vou falar aqui um pouquinho do Bispo Simvaldo, né? E ele sempre teve assim, a gente sempre encarou ele como um líder assim, meio, né? Encosta na parede, né? Cobra. E aconteceu algo lá que marcou a minha vida e visto a vida daquele homem como um líder, irmãos. Né? Pequenas coisas. Nós estávamos alojados na igreja, lá se eu não me engano, do pastor Moisés. Né? E o alojamento que os homens estavam dormindo lá tinha um banheiro. E esse banheiro chegou na situação que você deva imaginar agora. Não tinha funcionalidade o vaso, irmãos. Né? E aí tinha lá os seminaristas, né? Eu estava lá e foram lá e avisaram o Bispo Simvaldo, Bispo Simvaldo, o banheiro não está funcionando. E era muitos homens para usar aquele banheiro ali, né? Aí eu falei assim, agora ele vai escolher um aqui, né? Vai ser o Felizardo para ir lá limpar o banheiro, né? Dar um jeito no banheiro, lavar o banheiro, desinfetar o banheiro. E aí eu fiquei lá só esperando, né? Já vem a ordem, né? E eu fiquei esperando lá, irmãos. A hora que eu menos espero, aparece aquele homem com uma varinha de bambu, né? Pequenininha. E eu pensei assim, o que ele vai fazer? Vai dar varada em nós? Será que ele vai dar varada em nós? E aí, de repente, eu vi aquele homem entrando pelo banheiro. E aí, daí 10 minutos, ele chegou lá fora e falou assim, meus queridos, podem usar o banheiro, que o banheiro já está limpo. Né? Então, eu vi isso assim como algo de humildade daquele homem, né? E aprendi muito com ele. Acredito que todos que estavam ali aprenderam também com ele, né? E assim também a vida do pastor Éder aqui na igreja, né? Tantas coisas que é para diácono fazer e está lá o pastor Éder fazendo, né? Cumprindo a palavra do Senhor, tantas coisas. Eu lembro não estive presente, mas me testemunharam, irmãos, né? Que na inauguração da igreja de Campinas, né? Milhares de cadeiras lá para serem distribuídas no salão lá, e quem estava distribuindo as cadeiras lá, colocando as cadeiras no lugar lá, limpando tudo? Pastor Éder Barbosa. Né? E são essas coisas que fazem a diferença, são essas coisas que marcam e nós olhamos assim e dizemos, puxa, isso é um exemplo de liderança. Puxa, é assim que eu quero ser. Né? Nós somos ver erros neles, com certeza há erros nos nossos líderes, mas eles são exemplos para nós, irmãos. Né? São homens que nós devemos seguir
como exemplo de liderança. E é isso que nós devemos ser, irmãos, exemplos de liderança. Porque assim, certamente, aquele liderado, ele vai ter um alvo, vai ter algo a seguir e vai ter êxito lá na frente, né? Porque se nós formos intransigentes, se nós somos aquela liderança pelo qual impõe, é assim, tem que ser assim, é assado. Não, irmãos, não funciona mais assim, né? E tudo isso diz para o seu liderado, através do seu testemunho de vida, né? Eu não vou conseguir nada da minha dos meus liderados, se eu não tiver essa postura, se eu não ter essa postura de servo, de não ter a postura de humildade, né? Eu não vou conseguir ser o líder e não vou chegar a lugar nenhum, né? Algumas coisas eu vou conseguir, mas sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Nós só conseguimos grandes alvos quando nós nos ajuntamos e fazemos juntos como uma equipe. Aí nós vamos alcançar grandes objetivos e grandes alvos. Amém? A igreja do Senhor, ela precisa trabalhar como equipe, né? A igreja em Hermelino Matarazzo, ela necessita trabalhar como equipe, né? Com líderes que compreendam seus liderados que vejam os seus líderes como um exemplo de homem e de mulher de Deus, né? Com caráter cristão, com uma vida ilibada, né? Que não tenha riscos, que não tenha problemas, que sejam luz para os seus liderados. Amém? O Senhor, Ele tem nos chamado nessa manhã para abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa mente para isso, irmãos, né? E a palavra do Senhor, historicamente, todos os êxitos que nós vemos, historicamente falando, o verdadeiro líder, aquele que teve um resultado positivo, foi aquele pelo qual abraçou o problema, né? Quando nós falamos assim, tem tal situação assim para resolver, a maioria de nós quer, como diz o pastor Clóvis, sair correndo do problema, né? Mas nós líderes, nós temos que partir para cima do problema, irmãos, né? Biblicamente, nós falando assim, Moisés foi um exemplo muito grande a ser seguido, né? Aquele povo ali, preso ali no deserto como escravos, quem queria abraçar aquele problema? Que problemão, né? 1,5 milhão de hebreus ali sofrendo no Egito, né? E aí nós podemos ver assim a ação de Moisés, quando ele se colocou diante da presença do Senhor. Ele teve dúvidas? Com certeza ele teve dúvidas. Nós temos dúvidas? Certamente nós temos dúvidas. Nós temos medo, né? Qual líder que não tem o medo? Mas, irmãos, nós temos que abraçar o problema, né? Abraçar o problema, e o problema, quando ele é grande, é melhor ainda. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos alavancarmos como líder, onde quer que nós estejamos, na nossa empresa, na nossa casa, né? Aqui dentro da igreja, liderando um departamento. Quando um problema grande aparece na nossa vista, e nós dizemos assim, ei, peraí, problema, vamos resolver essa situação, né? E Moisés, certamente com medo, diz que fanho, né? Fanho para ir lá se apresentar e dizendo, Senhor, quando eu me apresentar lá, quem eu vou dizer que eu sou, né? E aí o Deus Todo-Poderoso simplesmente diz para ele, Moisés, se apresenta lá e diz que o eu sou, o Deus, o eu sou, é o seu Deus, né? E aí nós podemos ver, né, a história de Moisés, não só na Bíblia, mas no cinema, na televisão, né? Ele, o grande líder, né, que tirou aquele povo do cativeiro ali, né, e foi ser governador deles no deserto, irmãos. Moisés abraçou o problema e foi vitorioso no nome de Jesus, né? Então o Senhor manda nos falar nessa manhã aqui, que quando aparecer o problema para você, líder,
Abrace o problema. Quando vem a adversidade, é onde nós temos a chance de nos apresentarmos diante da situação. E no nome de Jesus, com o Deus Todo-Poderoso, aquele pelo qual tem nos chamado, aquele pelo qual tem nos dado a força, tem iluminado a nossa mente, nós vamos ser vitoriosos. E os nossos liderados nos verão como um verdadeiro líder. E falar assim, opa, esse aí, quando sair daqui, vai deixar saudade, né? Qual o legado que você tem deixado como líder naquilo pelo qual o Senhor tem chamado você a fazer? Será que o seu liderado vai sentir saudade quando você sair daqui? Quando você partir para de repente para uma outra igreja, se mudar da sua casa, as coisas acontecem na nossa vida, irmão. Né? A nossa vida não vai ser o mesmo marasmo e você não nasceu assim e vai morrer assim, não. Né? O Senhor tem nos chamado como líderes dentro da casa dele. Hoje é aqui em Ermelino Matarazzo, mas amanhã nós não sabemos, né? Amanhã só o Senhor sabe. E o que fazer, irmãos, para nós mantermos uma equipe como líder? Né? Aí você fala assim, a gente pensa assim, poxa vida, é difícil, é muito difícil, não é fácil. Né? Quando você está à frente de um grupo, e você montar aquela equipe, quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo a ser alcançado. Para o líder, eu vou falar para vocês, não é fácil, não é fácil. Né? E quando você monta a equipe, está lá a equipe montadinha, né? Como tem a equipe de louvor aqui, está montadinha, aí você pensa assim, puxa, agora vai, né? Você tem lá o departamento de homens, monta lá o departamento de homens, pensa, puxa, agora montou, agora vai. Meu querido, aí é que a peleja vem, aí é que a dificuldade aparece, né? Porque o dia de amanhã só a Deus pertence, né? E aí às vezes bate o desânimo, porque aquilo que você montou, aquilo pelo qual você tem batalhado a cada dia, às vezes começa a fugir das suas mãos, e aquilo que você pensava não está dando certo, aquilo que você calculou lá na frente para você colher os frutos, você vê que as coisas não estão seguindo como você planejou. Né? E isso acontece em qualquer equipe, irmãos. Né? É você montar a equipe, é você nutrir a equipe, é você manter a equipe. Isso não é fácil, não é fácil, né? E aí no dia de amanhã, essas circunstâncias aparecerão certamente na sua frente, e é na adversidade, meu querido, é que você vai conseguir êxito, né? Você tem que criar dentro do seu departamento, dentro do seu grupo, um ambiente agradável, né? O seu liderado tem que chegar perto de você e se sentir num ambiente agradável. Poxa vida, né? Aqui eu encontro a paz, aqui eu encontro auxílio, aqui eu encontro uma palavra amiga, né? Aqui eu encontro um conselho favorável. Né? E você tem que ser assim, nós temos que ser assim, nós temos que nos atualizar, meus queridos. Nós temos que nos atualizar. Porque na hora da dificuldade, se você se mostrar trêmulo, né? Você líder, na hora da dificuldade, se você se mostrar trêmulo, né? Achando que não vai ter jeito, achando que não vai dar para resolver a situação, certamente vai por terra abaixo tudo aquilo que você tentou formar. Mas quando você mostra um ambiente agradável, onde você mostra segurança, você transmite segurança, né? Certamente vai subsistir. Né? Vai prevalecer, a sua equipe vai prevalecer, porque os seus liderados, eles veem em você segurança. Né? Jesus, quando foi crucificado, certamente ali os seus liderados ficaram assim, e agora, como que vai ser? Escondidos lá, né? Na casas deles, nas cavernas, saindo correndo. Né? E agora, nosso mestre foi, e agora como que vai ser? Como que vai ficar a nossa situação? Mas Jesus apareceu a eles e disse assim, paz seja convosco. Né? Jesus chegou ali e já transmitiu a paz, né? As pessoas já sentiam a paz, já sentiam a transformação no próprio ambiente. Opa, aqui está bem, aqui está jóia, porque Jesus está aqui.
É esse sentimento, é esse, vamos falar assim, exalar de nós líderes, exalar de cada líder nosso a confiança, a credibilidade, essa harmonia que vai prender o nosso liderado. É esse exalar nosso. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos, no nome de Jesus, renovar as nossas mentes, abrir os nossos olhos para isso, né? E o autor lendo aqui esse texto, ele nos alerta em algumas coisas, né? Ele nos alerta para nós mantermos esse relacionamento, mantermos essa nossa visão como líder nato, um líder que precisa fazer discípulos, um líder onde o departamento se sinta à vontade, se sinta liderado, porque todo mundo quer se sentir liderado, irmãos, né? Ninguém quer ficar solta por aí. Não é? Quem não gosta aqui de ser liderado, de ter uma boa palavra, de ter um líder que te oriente nas horas das suas dificuldades, de quando você liga para ele, ele tem uma palavra de conselho, de falar, olha, faça isso, não faça aquilo. É isso que nós precisamos. Todos nós precisamos de um líder. Não é? E aí o autor, lendo aqui, ele nos fala de 3 situações pelos quais vão nos deixar atualizados, né? Que vai nos aprender a formar, a treinar e se relacionar com a equipe. As estatísticas comprovam que ninguém faz nada realmente grande sozinho, né? E aí ele nos fala aqui sobre a autoconsciência, a inteligência emocional, a capacidade de resolver problemas difíceis, né? São essas 3 características que fazem parte daquele líder que vai aprender a formar as suas equipes, vai aprender a formar um líder nato, um líder que vai te substituir. Se compreendermos esses 3 pontos e se aplicarmos na nossa vida, os avanços serão inevitáveis, né? A autoconsciência, né? A autoconsciência. O líder autoconsciente tem uma boa percepção de realidade, né? É equilibrado com palavras e ações. O contato pessoal é o que determina o tom da conversa. Hoje em dia, com a chegada da informatização na nossa vida, tudo é por e-mail ou WhatsApp, né, pastor Ed? A maioria das coisas é por e-mail ou WhatsApp. A nossa vida, o nosso tempo, como foi pregado aqui, né? Falando sobre a importância do tempo na nossa vida, nós não temos aproveitado muito bem o nosso tempo, né? E com a informatização, né, com a revolução do mundo, nós temos perdido o contato das pessoas, né? Hoje, um conselho vai lá, o melhorzinho que tem é o WhatsApp através do áudio, né? Grava lá, olha, a palavra do Senhor diz isso, 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 né? Não tome essa postura, tome essa. Olha, isso está querendo dizer isso, ou aquilo, ou aquilo. É bom, é importante essa ferramenta, é bom, é importante. Mas, irmãos, nós temos perdido o contato, né? Que é o olhar, o olho no olho, que é ver a pessoa se quebrantar, que é pegar na mão, que é orar por ela, né? Que é estar junto, é sentir o problema junto, é sentir, né, o suar, é sentir a lágrima nos olhos, né? Nós temos perdido isso. Então, o líder ele tem que ter a autoconsciência, né, de uma palavra branda, de uma palavra amorosa, sempre, lógico, falando com uma voz de líder mesmo, nato, de mostrar que ele é o líder, mas com amor, né, com carinho, com harmonia. Porque o líder que faz diferente, certamente ele vai ser descartado, não vai ser visto como líder, né? Então nós temos líderes, nós precisamos ter essa autoconsciência, né? Nós, os seres humanos, nasceram humanos e continuam humanos, irmãos. As máquinas aparecem, o computador aparece, mas eu, Ailton, continuo sendo carne. Eu nasci carne e vou morrer carne, vai ficar aí, mas eu vou morrer assim. Nós precisamos ter, irmãos, verdadeiramente contato, né? Não que
que tudo que eu estou falando aqui, meu querido, eu quero dizer que eu sou falho em tudo isso e que eu preciso me aprimorar quanto a tudo isso que está sendo falado, quanto tudo a isso que foi ministrado nas nossas vidas esses 11 dias até agora e vai terminar com bênção do Senhor para as nossas vidas amanhã. Cada um de nós precisamos pegar a nossa mala, a mala que o Senhor tem colocado para nós, seguirmos a nossa vida e levar aquela mala na nossa vida, cheia de bagagens, né? Cheia de bagagens. Olha, aqui eu vou usar essa ferramenta. Agora aqui eu vou usar essa ferramenta. E Senhor, eu estou usando a ferramenta certa? Senhor, eu estou agindo com a minha carne? Eu estou agindo com o que eu penso? O meu pensamento é o que eu acho, que eu imagino, ou é o que o Senhor faria no meu lugar? Irmãos, a característica mais forte da autoconsciência é o autocontrole. Os líderes de hoje, obrigatoriamente, devem ser controlados, né? O autor fala aqui, em algumas situações, de que pessoas muito bem estudadas, né? Formadas em PhD, nas empresas por aí, tem o diploma lá da melhor faculdade, em Harvard, né, nos Estados Unidos, lá, formado, muito bem conceituado, né, sabedor de todas as coisas, mas por burrice da sua consciência e das suas emoções, perderam os empregos de alto valor, de alta postura. Se nós não tivermos controle, irmãos, se nós não formos um líder controlado, certamente as emoções elas tomarão conta da nossa vida e nós vamos deixar cair por terra tudo aquilo pelo qual nós galgamos alguns degraus. Né? E se nós não tivermos esse autocontrole, até dentro da própria igreja, irmãos, se nós não tivermos esse autocontrole, se nós somos bipolar, né? Falando assim, se nós somos bipolar, líder bipolar dentro da igreja. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Meu querido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Que líderes que nós vamos ser nessa situação? Nós temos que ter autocontrole. O autocontrole é primordial na liderança atual, pois quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada, diz a palavra do Senhor. Nós temos que ser governadores de nós mesmos, né? Quando nós conseguimos governar a nossa vida, ter autocontrole por ela, nas nossas emoções, né? Nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, certamente nós conseguiríamos governar aqueles pelos quais nós estamos colocados acima deles para governar. Além de administrar seus sentimentos e emoções, o líder precisa criar um ambiente de confiança, né? Que já foi falado aqui. Esse ambiente de confiança, ele vai nos dar o autocontrole, vai nos ajudar no autocontrole, né? O autocontrole é contagiante. Todos seguirão o exemplo de um líder sereno, que tem voz firme, porém tranquila, sabe manter a paz em situações conflitantes e não oprime ninguém com palavras ou gestos, né? Uma outra virtude do pastor Éder aqui, né? Já vi situações assim nas mãos dele e eu ficava assim, agora eu quero ver como é que o pastor Éder vai resolver essa situação. Meus filhos, ele vai ali na tranquilidade, ele vai ali na paz, né? Ele, calma que vamos resolver. Aí a hora que você menos espera, a situação está resolvida, né? E eu fico assim lá em casa, meu Deus, né? Me dá essa tranquilidade, me dá essa paz, essa mansidão, esse domínio próprio, né? Meu querido, porque é difícil lidar com pessoas, não é fácil. Lidar com pessoas, acredito que deva ser a tarefa mais difícil. E o Senhor tem colocado essa tarefa na minha mão, nas nossas mãos. Amém, irmãos? E nós temos que fazer isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E em Provérbios 15 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então nós temos que usar a palavra do Senhor como exemplo. Temos que usar isso na nossa vida, não só dentro da igreja, não só como líder de crente, não. Lá fora também, né? Como liderados, como líderes, nós temos que saber nos colocar da maneira certa, na hora certa, sem
erro. Você não pode errar, irmãos. Nós não podemos errar. Porque quando nós acertamos muito, nós somos mais ou menos. E quando nós erramos um pouquinho só, nós somos péssimos. Né? Então, para você alcançar uma posição de líder, seja ela onde for, você não pode errar. Né? A gente sabe que nós somos humanos e nós erramos. Mas você tem que vigiar, você tem que cuidar de si mesmo, você tem que ter um autocontrole. Né? Cuidar da sua vida, daí a pouco você está navegando lá em cima, né? Sendo visto como um líder que merece estar na posição que está. Mas quando você não tem essa tranquilidade, você certamente não sairá vitorioso. Né? Então, o segundo ponto pelo qual o autor fala é da inteligência emocional. Né? Segundo o autor, quando se ministrava sobre liderança, falava-se em visão, em líder servidor, em empreendedorismo, em influência, etc. Né? Hoje, o desenvolvimento da inteligência é o assunto principal. Mas quando se trata das emoções, fica clara a falta de especialização neste assunto entre os líderes e liderados. Né? Então, antigamente se falava mesmo, né? Vamos investir no líder servidor, no empreendedorismo, na influência, né, de cada um. Mas hoje está se aplicando mais na nossa inteligência e emocional, irmãos. Amém? É porque ela é quem vai fazer toda a diferença na nossa vida. Né? Hoje em dia, as pessoas que até são produtivas e dão resultados, têm sido dispensadas de suas funções, que foi o que eu falei aqui, né? Porque ninguém consegue conviver com elas no ambiente de trabalho, são autodestrutivas e afetam os outros com sua infidelidade. Né? Ele fala também, uma das principais características de que possui inteligência emocional é a empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro. Né? Você tem se colocado no lugar do outro? Ou você só tem apontado para o outro? Né? É muito fácil nós apontarmos para os outros, né? Mas é difícil nós nos colocarmos na situação da pessoa, na situação daquele que você acha que está trazendo problema. Né? É fácil a gente falar assim, já vem o problema. E o irmãozinho fulano de tal já falando assim, meu Deus, já está vindo o problema. Mas muitas vezes nós não nos colocamos na situação do irmãozinho que está vindo lá na esquina, para ver a situação da vida dele, para ver o cotidiano da vida dele, para saber o que ele está passando, né? Para você ver que aquele problema que ele está trazendo para você, se é causa justa ou se é já tempo perdido. Né? Então, uma das características que o líder precisa ter é se colocar na situação do outro. Por que ele está fazendo aquilo? Né? Jesus muitas vezes não, todas as vezes, se colocou no meu lugar e no seu lugar. Né? E Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e não questionou o Pai, mas cumpriu aquilo pelo qual Ele foi designado a fazer. E Ele esteve aqui, ele, meu querido, Ele não pensou duas vezes, né? Ele só disse assim, Senhor, faça a sua vontade. Pai, faça em mim a sua vontade. Irmãos, nós precisamos ter essas características como líderes, como liderados também. A cada dia a empatia será mais e mais exigida no nosso meio, pois o número de equipes continuará crescendo e a necessidade de reter talento será cada vez maior. A Igreja do Senhor, ela continua crescendo. Né? Continua crescendo e nós precisamos nos preocupar com pessoas, né? Nós lidamos com pessoas, cada um que entra ali naquela porta ali é uma pessoa, ela precisa ser tratada e ela traz lá do mundo tudo aquilo que veio do mundo, ensinado do mundo para ela, e se nós não tivermos empatia por ela, certamente ela vai continuar lá no mundo, mas quando nós a abraçamos, quando nós vivemos junto com ela verdadeiramente através do poder da palavra, ela vai ser transformada e através do testemunho da sua vida, provando para ela que você a ama, que você o ama em nome de Jesus, vivendo com ela lado a lado, ela vai seguir firme nos caminhos do Senhor. Amém? É preciso compreender como os outros se sentem, mesmo quando o erro vem deles.
Entender por que alguém está sendo agressivo ou impaciente é enxergar com os olhos do outro. Essa é uma fantástica qualidade que precisamos desenvolver. Em terceiro lugar, a outra característica e ponto do autor é capacidade de resolver problemas difíceis, né? Já foi falado aqui. Só assume lugares de governo e liderança quem resolve problemas difíceis, né? As pessoas vivem fugindo dos problemas. Elas não imaginam que nas situações contrárias e difíceis é que ela vai ser promovida e se promover diante dos homens. As pessoas necessitam, irmãos, que você as promova, né, como um líder. As pessoas necessitam que sejam envolvidas em grandes projetos, né? Nós só vamos chegar em algum objetivo se nós tivermos projetos, se nós tivermos algo a ser alcançado. Quando nós temos um objetivo, a Páscoa, né? O exemplo aqui, o culto da Páscoa, tem a cantata aqui. Né? As pessoas elas vão se sentir felizes quando elas são convidadas para participarem do coral da Páscoa. Não é assim? As pessoas podem estar tristinhas lá, mas recebeu, pastor Estevão, o senhor está convidado para participar do coral da Páscoa, né? Você é um dos convidados aqui. O sorriso dele vai fazer assim, ó. Né? As pessoas elas necessitam ser envolvidas nos projetos da igreja, né? Então você líder, realize, né? Idealize um grande projeto para que você possa colocar os seus liderados nesse grande projeto. Né? E quando o objetivo for alcançado, certamente você vai ser visto como um excelente líder. E o seu liderado vai estar feliz, porque ela participou da sua idealização, participou do teu projeto e foi vitorioso junto com você lá na frente. E isso vai trazer autoconfiança para o seu liderado. Né? Nós precisamos de motivação. Irmãos, para nós mantermos um grupo, nós precisamos de motivação. Né? E essa motivação, nós temos que achar algo como líderes, achar algo pelo qual vai motivar o seu liderado. É através de algum projeto, é através de algo grande, elabore algo grande para cativar o seu liderado. Né? Motive-o, porque se você deixar ele sentadinho aí no banco, certamente ele vai se desmotivar totalmente. Né? Fomos ensinados de que motivar é dar um tapinha nas costas, né? Chegar a dar um tapinha nas costas. Seguindo por um você consegue ou por um animado grito. Não desista, você pode. Né? Não fomos ensinados assim? Vai lá dar um tapinha nas costas. Não desista. Né? Se puede, né? Nos estádios de futebol. Se puede, se puede. Né? Os torcedores da Argentina lá estão perdendo de 5-0, mas eles estão lá. Se puede, você pode. Né? É assim que nós aprendemos por aí. Mas o Senhor vem nos dizer que não é bem assim, irmãos. Nós precisamos envolver os nossos liderados, envolver as pessoas que estão aos nossos cuidados, porque quando nós envolvemos essas pessoas, certamente o nosso grupo ele não vai desmoronar. A nossa equipe ela vai permanecer quando há a motivação. Né? E aí o autor define aqui a palavra motivar em uma frase: incluir alguém em um grupo grande. Já está acabando, tá, irmãos? Aguenta aí. Repare na fisionomia de alguém que está inserido em algo grande. Né? A sua feição muda, né? A sua aparência muda, a sua autoestima, né, fica elevada. Né? O rosto se transforma, revelando por meio de sorrisos constantes o sentimento único de pertencer a algo extraordinário. Irmãos, nós temos necessidade de pertencer a algo extraordinário, amém? Todos nós temos essa necessidade, nós precisamos pertencer a algo extraordinário, e o Senhor Jesus tem algo extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Né? É uma necessidade pelo qual o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Né? E aí, eu gostaria para encerrar aqui, irmãos, né, a nossa preleção nessa manhã, eu gostaria que você abrisse ainda a sua Bíblia, lá em Lucas 9.
Lucas 9, do versículo 10 ao 17. Vou ler bem rapidinho aqui, para não nos atrasar mais, tá, irmãos? Mas diz assim a palavra do Senhor. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os necessitados. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias, ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: vai-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrevejou 12 cestos de pedaços. Amém? Irmãos, nessa manhã o Senhor ministrou ao nosso coração acerca a questão da liderança, de mantermos as nossas equipes, e nos dá algumas ferramentas pelas quais nós temos que seguir para que venhamos ter êxito, venhamos a ter sucesso. Mas o Senhor Jesus nos deixa mais um exemplo aqui, não é? Naquele começo de tarde ali, onde diz da primeira multiplicação de pães, né? O milagre de Jesus, e diz que estava sentado ali 5.000 homens, né? Nem se fala em questão de mulheres ou crianças, mas diz a palavra 5.000 homens. E aqueles que seguiam a Jesus, que estavam ao lado dele, ou seja, os seus liderados, foram fazer a pergunta para Jesus, para o seu líder, né? E perguntaram: Senhor, manda e dispensa esse povo todo aí para irem para suas casas, para irem aos vilarejos, para irem às fazendas aqui por perto, porque está escurecendo e provavelmente não tem nem onde eles se alimentarem, né? Dispensa esse povo aí. E Jesus simplesmente olhou para eles, né? E disse assim: vamos dar de alimento para esse todo povo, para todo esse povo aí, né? O que vocês têm? Jesus pergunta para ele: o que nós temos? Aí aqueles discípulos olharam para Jesus e falaram assim: nós temos 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí Jesus nos exemplifica e nos deixa para nós o seguirmos mais uma verdadeira prova de liderança, né? E ele fala assim: separa todo esse povo aí de 50 em 50, né? Jesus estava ensinando aos seus liderados, né? Vai lá, separa, né? Não vamos fazer uma fila indiana, não. Fila indiana vai dar trabalho porque está por último lá, vai cansar de ficar na fila. Divide de 50 em 50. E aí certamente eles falam: mas como nós vamos dividir 5 pães para 50, de 50 em 50? Como que vai ser isso? E aí certamente Jesus disse para eles assim: calma, calma que o milagre eu faço. Calma que o milagre o líder vai fazer. Deixa que essa parte é comigo, né? E ali diz a palavra do Senhor, que aqueles discípulos do Senhor pegaram e separaram aqueles pães ali em cestos, né? E diz a palavra que eles foram, distribuíram para todo mundo, né? E sobrevejou em cestos, em pedaços de pães, em cinco cestos. O Senhor quer dizer para mim e para você nessa manhã, né? Que como liderado do Senhor, você precisa ouvir a voz do teu líder e obedecer a Deus, né? Porque o milagre Deus vai fazer, né? Aquilo que estiver faltando na nossa vida, aquilo que estiver faltando para que aconteça, Jesus vai fazer na minha vida, porque Ele é o autor do milagre. Amém? Jesus é o autor do milagre. Irmãos, eu vou confessar para vocês, né? Vou confessar para vocês. Muitas vezes na vida do líder falta esse poder,
Falta esse poder de Jesus Cristo como líder. E ele, quando partiu, ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Né? Falta essa crença no poder de Jesus, falta essa crença no nome de Jesus como líderes, né? Sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Falta nos líderes, às vezes, esse poder, e nós precisamos renovar a nossa mente e ter esse entendimento e buscarmos, irmãos, profundamente esse poder de Deus sobre a nossa vida. Porque quando as maravilhas de Deus estiverem acontecendo no nome de Jesus, através da nossa vida, o milagre chegando, as vidas sendo convertidas, né? O mulambo andando, né? O cego enxergando, aquele que é mudo falando, as pessoas adentrando, se achegando dentro da igreja. Certamente, irmãos, é para isso que o Senhor nos chamou. Certamente você vai estar cumprindo aquilo pelo qual o Senhor tem te chamado e te colocado onde Ele tem te posto. E aí às vezes a gente fica assim, o que eu vou receber com isso? Qual é o valor que eu vou receber com isso? Irmão, sabe qual é o preço que você recebe? É o carinho, o amor, de quando você percebe uma alma se rendendo aos pés do Senhor. É quando você vê alguém que está lá perdido no mundo, se regenerando e se entregando a Jesus e tendo a sua vida transformada, através do poder da palavra, através do poder que há no nome de Jesus. Esse é o maior preço que você vai receber. Este é o seu salário, né? Os líderes aí no mundo, eles recebem, eles são líderes, eles são chefes. Eles vão receber isso daqui, ó. Mas nós vamos receber a maior riqueza. Nós vamos receber a maior riqueza, que é cumprir o mandamento do Senhor, que é amar ao nosso próximo, né? Quando nós amamos o nosso próximo, nós amamos os nossos liderados. Nós amamos a nossa equipe. E, irmãos, nós precisamos fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. Nos autoavaliar, né? Passar num pente fino e pegar essas ferramentas, todas essas ferramentas que foram ministradas durante esses 12 dias, que eu já estou falando do dia de amanhã, e atualizarmos as nossas vidas para nós sermos melhores. Melhor gente, melhor pessoa, melhor líder, né? Melhores pastores, né? Melhores missionários, melhores esposas, melhores maridos, né? É para isso que o Senhor tem nos chamado. Amém? Vamos orar? Posso orar, pastor? Amém? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, o dia especial, Deus, para as nossas vidas, para a nossa mente, para o nosso entendimento, ó Deus. E, ó Pai, nós te agradecemos e declaramos, ó Deus querido, essa mente renovada, como foi pregado diversas noites aqui já falando, Senhor, que nós precisamos atualizar a nossa vida em diversas áreas. Ó Pai, como líderes também, ó Pai, eu me coloco nessa condição também. Senhor, eu sei que eu tenho sido falho, ó Pai, mas eu me coloco, Senhor Jesus, pedindo perdão a Ti pelas minhas falhas e, ó Senhor Deus, eu declaro, Senhor, que eu necessito, ó Deus, ser um líder melhor, ser uma pessoa melhor, ó Pai, dirigindo algum departamento dentro da sua casa, dirigindo, ó Pai, algo que nos é colocado sobre as nossas mãos. Senhor, eu te peço perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas minhas falhas, ó Senhor Deus, e eu quero ser, ó Pai, no nome de Jesus, o líder pelo qual faz a diferença no mundo, ó Deus. Um líder pelo qual, Senhor, é exemplo, vai ser exemplo, ó Deus querido, para novas vidas, ó Pai, para conversões de almas, ó Senhor Deus, porque o Senhor tem nos chamado para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, ó Deus.
E como líder eu quero ser usado para isso. Como líder eu quero transformar, ó Deus, a minha casa, o meu lar, ó Deus, como um melhor marido, ó Pai. Senhor, como líder eu quero gerenciar a minha própria vida, ter domínio sobre a minha própria vida. Senhor, nós precisamos, ó Pai, dirigir a nossa vida, ó Pai, para que nós possamos ter êxito nas direções que vamos fazer lá fora, ó Deus, nas gerências, nos gerenciamentos que faremos lá fora, Senhor. Pai, nós precisamos ser melhorados, nós precisamos, ó Cristo Jesus, que Tu venha nos instruir a cada dia, a cada amanhecer, quando os nossos olhos se abrirem, nós possamos abrir e dizer assim: Senhor Deus, mantenha em nós o Teu Espírito Santo, assim como fez Davi. Senhor, mantenha em nós o Teu Espírito Santo, ó Deus, para que eu prossiga, para que, ó Pai, eu venha ter êxito nas minhas tarefas durante o dia, ó Pai, naquilo pelo qual o Senhor tem colocado em minhas mãos, o Senhor tem confiado em minhas mãos. Pai, nós necessitamos, ó Deus, serem, ó Pai, pessoas diferentes, pessoas que amem pessoas que se importem, ó Deus, com pessoas que amem, ó Pai, o necessitado, ó Pai, aquele que muitas vezes não é entendido. Senhor, coloque em nós, ó Pai, um coração manso, um coração, ó Pai, puro, quebrantado, ó Deus, que possa entender melhor, ó Pai, as pessoas, os membros, as ovelhas, ó Pai. Senhor, coloca em nosso coração um avivamento tal, Senhor Deus, que possamos ser usados numa visita, que possamos ser usados, ó Deus, através de um telefonema, do WhatsApp, Senhor, através de uma mensagem, ó Pai. Senhor, usa-nos, ó Deus, faz, ó Deus, criar em nós, ó Pai, um ser diferente, Senhor, uma nova criatura, como diz a Tua palavra. Que nós possamos ser cheios de Ti, cheios do Teu poder, ó Deus, cheios do Teu poder. E certamente, ó Deus querido, como os Teus filhos, faremos alvos, faremos, ó Pai, maravilhas ainda maiores, ó Deus, como Jesus fez quando Ele esteve aqui no Teu ministério, Senhor. Pai, no nome de Jesus nós Te louvamos por esta manhã, Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, no santo nome de Jesus.